Boa noite a todos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus se faça presente agora e sempre. Agradecemos a Deus, a Jesus, a casa pela oportunidade do trabalho que nos concede. Então isso é de grande importância para nós. É um trabalho nobre, esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Evangelização e homem de bem. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. E que envolve mais que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então o futuro depende do nosso presente, do agora. O que de bom nós estamos realizando, ou de que bom nós vamos realizar. Isso é importante. Então Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então está aí a bondade do Criador para conosco. Lhes facilitou a tarefa, para que nós educamos a criança. Então esse período, a qual fala os Espíritos, uma organização débil e delicada, é o momento do nascimento até a idade de 6 a 7 anos. Então é a idade que o espírito está adormecido. O espírito ainda não consegue mostrar quem ele é, porque a criança, o corpo, ainda não lhe permite. Não lhe permite. Por isso essa docilidade, essa candura da criança. E o esquecimento do passado. Até isso nós temos que lembrar, do esquecimento do passado. Porque se não houvesse o esquecimento do passado, a mãe, na hora que pegasse seu filho no colo, e reconhecesse o espírito, a situação ficaria difícil. Ficaria difícil. Até poderia ser alguém mais ligado a ela, mas não acontece. Muitas vezes vem aqueles espíritos que vêm na nossa família justamente para nos acertar. Então, Deus, ele dá a cada processo reencarnatório uma etapa nova. Esquece a vida passada. Esquece a vida passada. Então, quando nós entramos no mundo carnal, o espírito ele adormece. Certo? Então a criança ela tem uma fase, um período, que o espírito está nessa sonolência, nessa dormência. Então é a fase que os pais precisam educar, porque a criança está bem acessível às informações, bem acessível às informações. Então é a fase que Jesus toma como emblema da pureza. Então por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. E do mesmo modo como tomou a da humildade. Então, essa comparação de Jesus, ela é exata, porém do ponto de vista da vida presente. Então ele estava falando daquele momento da criança, essa fase da infância. Então essa fase da infância é a fase da doçura, da candura. Então é de grande importância nós analisarmos por aí. Então daí o não dizer de Jesus, do modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelham. Por que para aqueles que se assemelham? É claro. Por quê? Ele não poderia dizer diretamente, porque ali está um espírito. E um espírito, inclusive, um espírito imperfeito, não é um perfeito. Se fosse um espírito perfeito, até ele poderia afirmar. Não, mas é um espírito que está no processo de amadurecimento. Então ele não poderia dizer, ele tem que dizer que se assemelha à criança. Ele não poderia dizer que o reino do céu é das crianças, mas que semelham. Então essa semelhança ele se refere à doçura, à candura de momento. Então muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la
dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Isso acontece muito, né? Quantos pais estão deixando os filhos à reveria? Os filhos fazem o que querem. Então tem que moldar, tem que ensinar. Porque não é na escola, é em casa. O pai tem que fazer, né, um homem de bem. Fazer a formação do caráter da criança. Com educação, com responsabilidade. Né, com atenção, com amor. Mas também com a razão. Né? Então a educação lá na escola é o beabá. É o conhecimento. Né? É a inteligência que ele vai utilizar lá. Mas em casa, né? Em casa ele também vai progredir. Mas os pais são responsáveis nesse sentido. Ou seja, a formação do caráter é em casa. Daí da responsabilidade dos pais apresentarem também, né, sendo pessoas coerentes. Né? Pessoas como um verdadeiro homem de bens. Né? De um bom caráter. Né? Com o objetivo de formar essas criaturas como homem de bens, para que mais tarde na sociedade eles possam se dar bem, possam auxiliar como os verdadeiros cristãos. Isso é fundamental. Né? E se este vier a sucumbir por culpa deles, ou seja, dos pais, então aí os pais suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na senda do bem, para que ele se tornasse um homem de bem. Entenderam? Então a questão 583, Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Os espíritos respondem: não. O pai dispensou todos os cuidados e os espíritos respondem que não. Mas eles falam o seguinte: porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. Isso é óbvio, né? Quando o filho mais rebelde, mais esforço o pai vai ter que fazer. Então, mais pesada é a tarefa. Né? Então, tanto maior, também o mérito. O pai também terá mérito. Né? Mérito dos pais. Se conseguirem desviá-lo do bom. Se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Né? Trazer ele para um bom caminho. Né? Que felicidade de um pai, né? Então os pais não devem desistir nunca. Né? Sempre trabalhar para que os filhos sempre andem um bom caminho. Né? Porque o jovem de hoje será o homem da manhã. E que ele se torne um bom homem. Né? Um homem de bem. Né? Há uma mensagem de Amélia Rodrigues que fala sobre respeito e amor à criança. Então, Amélia Rodrigues, né, o espírito de Amélia Rodrigues é fantástico. Ela diz assim: quem visse aquela criança risonha e bela na pequena comunidade de Nazaré, na Palestina, não poderia imaginar que se tratava do Rei Solar, que se ocultara na indumentária carnal para iluminar a humanidade pelos tempos do futuro. Ninguém poderia pensar que se tratava do ser mais perfeito que Deus lhe oferecera à humanidade para servir de guia e modelo. Irradiava beleza e paz, cativava com seu comportamento, mas isso não era suficiente para que se percebesse que era o Messias que todos aguardavam. Ninguém esperava
que aquele ajudante do carpinteiro José, seu filho Jesus, ninguém saberia que era Jesus, né? Então, meus irmãos, receber, portanto, uma criança com respeito e amor é dever de todos os adultos, né, que estão comprometidos com a educação, que estão comprometidos com a evangelização, que estão comprometidos com uma casa espírita, né, com uma casa religiosa, seja qual for o órgão. Né? Então, é de grande importância essa responsabilidade. Né? Então, com a vida honrada, e esperam construir uma sociedade feliz. Então, deste modo, gente, o maior e o mais valioso investimento da sociedade deve ser em vidas, especialmente nessas vidas que iniciam a jornada com vista ao futuro. Então, é importante nós lembrarmos disso, que o maior e o mais valioso investimento da sociedade deve ser em vidas. Né? E muitos de nós ainda estamos presos, né, às coisas materiais, mas nós devemos valorizar a vida, né? Especialmente nessas vidas que iniciam a jornada com vista ao futuro, ou seja, valorizar a infância, valorizar o jovem, jamais negligenciar a educação de uma criança. Portanto, essa conduta resultará em perturbação e sofrimento para ela, assim como também para o grupo social no qual se encontrará mais tarde. Pois bem, o criminoso de hoje é a criança maltratada de ontem. Há uma história, do Chico, que ela é bem propícia para o momento. Chico Xavier, como todos nós sabemos, era hábito dele sair às vezes sozinho ou com alguns amigos e fazer a benevolência, a caridade para com o próximo. Chico era uma criatura bondosa, né? Sem comentários. Né? Chico é uma bondade muito grande, né? Em razão de ser um espírito que está com uma envergadura muito mais avançada do que nós. Né? Mas narra que o Chico ele foi fazer o seu trabalho de caridade juntamente com os companheiros em um presídio. Chegando lá, os responsáveis pela segurança prepararam o local e o Chico então entrou no recinto e começou a explanar então sobre o Evangelho. Chico falava sobre Jesus de uma forma dócil, né? Mas de repente o Chico olhou lá pelo canto direito e observou um homem, né? Um preso, presidiário, cabisbaixo. E o Chico então, ele caminhou, se aproximou, foi até o homem e deu-lhe um abraço apertado. Né? Que energia boa o Chico não deve ter passado para ele. Né? Ele cabisbaixo, levantou a cabeça, as lágrimas correndo, e disse ao Chico: meu pai nunca me deu um abraço. Olhando-se desse modo, a criança que passa descuidada pela porta dos sentimentos nunca se saberá quem é e quais as possibilidades de que dispõe para a edificação da humanidade futura. Refletimos nisso. No livro Conduta Espírita, de André Luiz,
ele fala perante a criança. Então, André Luiz, ele coloca algumas informações importantes para nós. Então, ele diz assim: ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Então, o que é profilaxia? Bom, a profilaxia ela é utilizada muito na medicina e na odontologia. Profilaxia quer dizer prevenção, prevenir, né, para o que pode acontecer lá na frente. Não é o que acontece quando nós vamos ao dentista, nós vamos lá obturar um dente, né, fazer um tratamento canal, né, não vamos lá no médico, né, não vamos fazer um teste, não vamos tomar uma vacina. Então isso é uma profilaxia, ou seja, é uma prevenção, prevenir, né, para que lá na frente não venha acontecer, né, algo de ruim, pelo contrário, que venha acontecer coisas boas, né? Então, solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos, ampliando tarefas. Então é importante essa junção, né? Esse processo, essa articulação, para que a gente possa, num conjunto, num trabalho, né, melhorar, né, a forma como nós estamos trabalhando, de forma como nós podemos ampliar, né, de maneira melhor as tarefas. Então isso é importante. Então, educar os pequeninos, né, nós sabemos que isso é sublimar a humanidade. Então, procurar colaborar decididamente na recuperação dessas crianças desajustadas, né, enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Então, os responsáveis, os tutores, né, os pais espíritas, eles podem e devem matricular os seus filhos nas escolas de moral espírita cristã, né, nas casas espíritas, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Então, os pais, os responsáveis, né, eles respondem espiritualmente como guias dos que ressurgem no educandário da carne. Então nós somos guias, né? Somos guias. Os pais são guias, né? Não deixa de ser um anjo de guarda, né? Não deixa de ser um espírito protetor, né? O pai está ali para orientar, para esclarecer, né? Então, outra coisa importante para nós também é com relação aos livros edificantes para os livros infantis, né, livros para a juventude, porque o livro edificante ele vacina a mente infantil contra o mal, né? Então daí da importância, né, de procurar fazer com as criaturas tenham o hábito da leitura. Outro fator importante também é não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhe prejudicam os sentimentos. E acontece muito isso aí, né? Porque há muitas festas, né, e reuniões que não são adequadas às crianças, né? E muitas vezes prejudicam os sentimentos, né? E em nenhuma oportunidade oferecer presentes suscetíveis de incentivá-los a qualquer atitude agressiva, né, ou belicosa, né? Belicosa, ou seja, muitas vezes, o que está acontecendo aí nos jogos virtuais, né, nos jogos de videogame? A pais, inclusive pais, a pedido de crianças,
comprando jogos de guerra, de violência. Então isso deve ser evitado, né? Deve ser evitado esse tipo de situação, para que a criança não fique agressiva, né? Então nós temos que ter cuidado, inclusive, até no brinquedo que vamos comprar. Nos brinquedos, quanto às publicações, revistas, analisar o conteúdo das revistas. Isso é de fundamental importância, gente. E muitas vezes assim passa despercebido, né? Passa despercebido no leite familiar. Então nós temos que estar bem atento com relação a esse tipo de coisa, né? A gente pensa que, que a criança amadureceu. Não, isso aí afeta muito a criança. Afeta muito a criança, né? Então a criança ela sofre de maneira profunda a influência do meio, né? Então furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em criança, você tem que ter um cuidado muito grande, né? Nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta que devem receber auxílio através de quê? Através da oração, do passe magnético, da água fluidificada. E somente pouco a pouco o espírito então ele vai se inteirando da realidade, né, da encarnação. Então, em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não devemos esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo. Então, nos centros espíritas, nas casas espíritas, não podemos esquecer da educação da infância, gente. Porque essas crianças, elas serão futuro homem de bem, né? Talvez, né, os próprios espíritas que vão formar, né, o nosso movimento espíritas, que vão trabalhar na seara do bem. Isso é de fundamental importância, né? Então, na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular, né? Então, nós vamos observar, né, que essa evangelização na casa espírita, ela é grandiosa, né? É grandiosa. Então temos que ficar atento a esse tipo de trabalho. Então não pode se passar em branco. Então, pois o coração da criança, ele é um campo favorável à semeadura do bem. E o coração do jovem é a gleba exuberante de esperança, reclamando direção. Então, principiamos pelas bases a tarefa da unificação tão desejável em nossa causa. Então, a criança de agora, ela será o jovem de amanhã, né? Então, feliz daquele que está sendo bem educado na sua formação, né? Na sua formação moral, na sua formação espiritual, no seu caráter. Ou seja, o homem do futuro, né? O homem de bem. Evangelização e o homem de bem. Então, quem orienta no presente está consolidando as diretrizes da paz e da luz. Se traz por dentro de si próprio o conforto do equilíbrio e as claridades do estudo. Então, quem evangeliza agora está norteando os rumos do mundo para o futuro de paz e compreensão. Então Jesus, o nosso mestre,
divino, amado, o operário de Deus, ele está apostos, construindo o seu reino de esperança na terra. Então é fundamental que todos nós, apresentamos-nos como colaboradores do nosso governador, não é? Do Cristo, na obra de regeneração do mundo. Então o Mestre, ele convoca os seus discípulos à divulgação do Evangelho. Os tempos são chegados. Eis que surge o momento de nós investirmos no que, gente? Investirmos no amor, para que o amor se multiplique em benefício do amanhã. Então a criança e o jovem reclamam direção no bem. Então, sem boa semente, não há boa colheita. Então, evangelize. Ou melhor, evangelizamos, cooperamos com o Cristo. Então, está aí a simples mensagem da noite. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus e a casa pela oportunidade, e uma boa noite a todos.